Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Querido Padre Roberto, bem-vindo, pároco desta digníssima paróquia. Querido Padre Leandro Flores, pároco da paróquia de São José, e residente aqui com o Padre, bem-vindo, fazem comunidade aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos neste ano celebrando um ano jubilar, 2025 anos do mistério da encarnação, do mistério da redenção de toda a humanidade. E a bula papal que convoca este ano santo tem um apelo forte do Papa a toda a Igreja Católica, para que sejamos peregrinos e peregrinas da esperança, para que possamos levar uma mensagem de esperança a quem perdeu a esperança. E esta esperança, ela tem rosto, esta esperança, ela tem nome, ela se chama Jesus de Nazaré. É a esperança que salva, a esperança que não abandona, que não engana, que não decepciona nenhum homem e nenhuma mulher. Levar a esperança aos lugares da esperança. Um asilo, um orfanato, debaixo de uma ponte, em uma penitenciária, em um hospital, levar uma palavra de esperança em um relatório, na hora que estamos velando o ente querido, levar uma palavra de esperança para encher o coração de toda a humanidade da chama viva desta esperança. E Maria, ela é modelo da Igreja, ela é modelo de fé, modelo de caridade, modelo de esperança, modelo de cristã, porque aqui na terra ninguém amou tanto a Cristo quanto Maria. Ninguém seguiu tão perto a Cristo quanto a bem-aventurada Virgem Maria. Na verdade, ela foi a primeira portadora da esperança que é Jesus aqui na terra. Ela se encheu desta esperança, levou esta esperança até Isabel e deu esta esperança para toda a humanidade. É uma síntese do mistério que estamos celebrando este ano jubilar. Celebrar o ano de jubileu é como se celebrássemos o mistério do Natal o ano todinho, aprofundando a doutrina da nossa Igreja. Irmãos e irmãs, se pudéssemos resumir em poucas palavras esta sagrada liturgia dominical, poderíamos dizer o seguinte: que Deus nos chama para falar com Ele e Deus nos envia para falar dele. Só tem autoridade para falar de Deus quem fala com Deus, quem se encontra com Deus. Quem tem uma experiência de Deus profunda em sua vida, tem toda a autoridade para falar de Deus para o mundo inteiro. A liturgia aborda dois temas importantes para a fé católica, para a Igreja: o tema da vocação e o tema da missão, o tema do chamado e o tema do apostolado. Deus chama todo homem e toda mulher para pregar a sua palavra, para plantar a semente do seu reino no coração de toda a humanidade, apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas fraquezas, impurezas e pecados. Mesmo assim, Deus quer precisar de cada um de nós. Chamou Isaías
na leitura primeira de hoje. Mesmo Isaías sendo um jovem imaturo, um homem da boca impura, parece que eu acho que ele era fofoqueiro, mentiroso, mas Deus tocou e purificou aquele que era impuro. Deus tocou e santificou aquele que era profano. A segunda leitura nos fala também de alguém que reconhece que não deveria ser chamado de apóstolo. Por que não? Porque ele odiou a igreja. Paulo perseguiu a igreja, caluniou a igreja, testemunhou a morte de cristãos. Paulo aprisionou cristãos. Ele fala: eu sou um abortivo, não deveria ser chamado de apóstolo, porque eu sou pela graça de Deus em minha vida. Olha aí, apesar da nossa pequenez, Deus nos chama para sermos peregrinos e peregrinas da esperança, profetas e profetizas do seu evangelho e também da sua palavra. O evangelho que o padre Leandro acabou de proclamar, Lucas 5, de 1 a 11, é um grande clássico da literatura neotestamentária. Jesus, que é um grande peregrino da esperança, que fez grandes e importantes movimentos caminhando pela Palestina, foi a Nazaré, foi a Cafarnaum, pregou, ensinou, curou, e hoje ele se encontra nas margens do lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, que é uma imagem do mundo inteiro. E Nosso Senhor está pregando, exercendo o ministério da pregação, está alimentando uma multidão faminta de Deus. E ele percebeu que à beira do mar de Genezaré se encontravam duas naus, duas embarcações paradas. Aquela cena chamou a atenção de Jesus. Nosso Senhor não quer a sua igreja parada na margem. Ele não quer uma igreja atrofiada, uma igreja estática, uma igreja imóvel, uma igreja aprisionada à zona de conforto, acomodada e preguiçosa. Ele quer a igreja em alto mar. Ele adentra na embarcação de Simão Pedro e pede para que aquela barca se afaste um pouco da margem, e ele continua ensinando da barca de Pedro. E ele percebeu também que Pedro estava abatido, deprimido, frustrado, estava triste, sem alento, porque havia trabalhado a noite inteira e foi um trabalho improdutivo, foi um trabalho perdido a noite inteira, ele e os demais discípulos. E Nosso Senhor disse a ele: Simão, avance para as águas mais profundas e lançai a vossa rede para a pesca. Quem entende de pescaria? Um carpinteiro de Nazaré ou um pescador de profissão de uma cooperativa feita com João e Tiago? Vejam que interessante. Aqui é teologia, é catequese, não é um texto científico, histórico. Aqui fala da missão da igreja, da vocação da igreja, que é lançar a malha do Evangelho, a rede do Evangelho no mar da vida. É missão da igreja pescar homens e mulheres para o reinado de Cristo, para a embarcação dele, que é a sua igreja. A pregação do Evangelho é, digamos que, a espinha dorsal, a coluna vertebral da igreja. Ela existe para evangelizar.
ela existe para transformar o mundo a partir do Evangelho de Cristo. Pedro rebuta a princípio: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. Olha só, a igreja não deve jamais partir em missão se não for com Cristo e com seu Evangelho. Se não escuta a palavra de Cristo e não é obediente a Cristo, a igreja, ela perde a sua ação e missão. E Pedro falou: mas em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Aqui está o coração do Evangelho de hoje, que é o Evangelho da pesca milagrosa. Senhor, em atenção à tua palavra, escutando pelo Evangelho, eu lançarei as redes ao mar. E apanhou tamanha quantidade de peixes que a barca não comportou e pediu auxílio a outra barca que tinha ao lado da dele. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, nesta página evangélica de Lucas, Jesus pediu para Simão Pedro deixar de lado a arte da pescaria, sem deixar de ser pescador. Continue, Pedro, sendo pescador, mas agora de homens e mulheres. E agora a rede será a minha doutrina, a minha palavra, a minha mensagem, o meu Evangelho. E a barca agora será a igreja. Pedro reconhece também que é pecador, mas Cristo diz a ele: coragem, não tenhas medo, Simão Pedro. Avance para as águas mais profundas e continue lançando a rede do Evangelho para conquistar, ganhar homens e mulheres para o reinado do Senhor. Pedro, a barca, continua até os dias de hoje, lançando a rede do Evangelho no mar da vida. Continua pescando homens e mulheres para o Senhor. Que todos nós, queridos irmãos e irmãs, que o Padre Roberto Bem-vindo continue pescando, que o Padre Leandro continue pescando, que eu continue pescando, que cada um de nós continuemos a nossa missão como igreja, pescando, lançando as redes do Evangelho no coração do mundo, no coração de toda a sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.